Um homem acordado, completamente consciente, amarrado a uma cerca velha de arame farpado no meio de uma propriedade isolada, sem ninguém por perto, sem sinais de movimentação recente, apenas o vento quente soprando entre os arbustos secos e o corpo dele ali, preso como um animal esperando o inevitável. Roberto não conseguia lembrar exatamente quanto tempo havia passado desde que acordou naquela posição, mas tinha certeza absoluta de uma coisa. Ele não havia chegado ali por conta própria. O barulho começou baixo, quase imperceptível, um farfalhar entre a vegetação rasteira que cobria parte da cerca abandonada. Os grilos pararam de cantar e o silêncio se instalou como um cobertor pesado sobre tudo. Depois veio o odor, intenso, selvagem, carregado de algo primitivo que fez cada instinto de sobrevivência dentro dele gritar perigo. Quando Roberto forçou a cabeça para o lado, ignorando a dor aguda no pescoço, seus olhos encontraram a criatura a menos de 5 metros de distância. Uma onça pintada enorme, parada, observando-o com aquela calma perturbadora dos grandes predadores. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes desafiaria toda a lógica daquela comunidade rural de Goiás e mudaria para sempre a forma como aquelas pessoas enxergavam a relação entre o homem e a natureza. A dor nos braços era insuportável. O arame farpado cortava a pele sempre que Roberto tentava qualquer movimento mínimo. Sua boca estava completamente seca, os lábios rachados, sangrando em pequenos pontos. Ele tentou calcular quando havia tomado água pela última vez, mas as memórias estavam confusas, fragmentadas. A única coisa nítida em sua mente era a discussão de 4 dias atrás, na varanda da casa principal da fazenda. Maurício estava lá, como sempre aparecia nas últimas semanas, com aquele sorriso falso que nunca alcançava os olhos calculistas. O pecuarista mais influente daquela região de Goiás, dono de milhares de hectares que se estendiam até onde a vista alcançava. Falando sobre desenvolvimento, sobre parcerias vantajosas, sobre como seria melhor para todos se Roberto simplesmente concordasse em vender. Mas Roberto tinha recusado pela 12ª vez naquele trimestre, tinha dito não com todas as letras. Aquela propriedade era modesta, apenas 80 hectares, mas possuía 3 nascentes naturais que nunca secavam. Mesmo nos períodos mais severos de estiagem, recursos hídricos que valiam ouro em uma região cada vez mais afetada pelas mudanças climáticas. E mais importante ainda, era a única propriedade independente cravada bem no centro do império que Maurício vinha construindo metodicamente há mais de uma década. O homem já controlava praticamente tudo ao redor, mas aquela pequena ilha de resistência o irritava profundamente, era uma mancha no seu domínio absoluto. Maurício havia se levantado devagar naquele dia, ajustado o chapéu de couro na cabeça e dito algo que na época pareceu apenas a frustração típica de homem acostumado a sempre conseguir o que deseja. Agora, preso àquela cerca velha de madeira, cada palavra ganhava um peso sinistro e definitivo. A onça deu um passo cauteloso na direção dele. Roberto sentiu cada músculo do corpo contrair violentamente. O animal era imenso, provavelmente pesando mais de 100 quilos. As rosetas negras sobre o pelo dourado criavam padrões hipnóticos que pareciam pulsar conforme a luz do fim de tarde filtrava pelos galhos retorcidos das árvores esparsas. Os olhos âmbar não piscavam, fixos nele com uma intensidade que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Roberto pensou em Luciana, sua esposa, imaginando quanto tempo ela levaria para perceber que algo estava terrivelmente errado. Pensou se alguém realmente viria procurá-lo naquele canto esquecido da propriedade. Pensou se Maurício estava contando exatamente com isso, com o fato de que quando um homem desaparece no interior, as pessoas raramente olham nos lugares certos. A onça se aproximou mais e então realizou algo que Roberto jamais conseguiria esquecer pelo resto de sua vida. O animal baixou a cabeça, inclinando-a para o lado, como se estivesse analisando algo que simplesmente não fazia sentido para seus instintos. Roberto prendeu a respiração até sentir os pulmões queimarem, cada fibra do seu ser implorando para que ficasse absolutamente imóvel, invisível. Qualquer coisa que não despertasse o instinto predatório daquela máquina de matar perfeitamente evoluída. Mas a onça não atacou, não avançou para o golpe fatal.
Em vez disso, começou a farejar o ar ao redor dele, movendo-se em um círculo lento e deliberado, investigando a situação com uma curiosidade quase inteligente. As patas enormes não produziam som algum sobre a terra seca coberta de folhas mortas. Era como observar um fantasma feito de músculos, garras e poder bruto. Roberto forçou sua mente a funcionar através das ondas de pânico que ameaçavam paralisá-lo completamente. Havia algo profundamente errado com toda aquela situação, algo além do óbvio perigo mortal. Maurício nunca foi homem de fazer o trabalho sujo pessoalmente, jamais foi. Sempre teve pessoas dispostas a resolver os problemas que ele criava. Sempre soube como manter a imagem pública de pecuarista respeitável e honrado, enquanto obtinha exatamente o que queria, através de métodos que ninguém questionava abertamente. Trazer alguém até uma cerca abandonada de madeira velha, nos confins da própria propriedade, e deixar amarrado, não era sofisticado, não era elegante, mas era terrivelmente eficiente. E tinha a enorme vantagem de não deixar rastros que apontassem diretamente para ele. Seria apenas mais um acidente trágico, um fazendeiro que saiu para inspecionar a cerca e teve um problema fatal. A onça parou exatamente na frente dele novamente, dessa vez tão próxima que Roberto conseguia ver as cicatrizes antigas no focinho poderoso do animal, marcas de décadas sobrevivendo em um território cada vez mais reduzido pela expansão humana. O cheiro era avassalador, selvagem, carregado de algo ancestral que fazia cada instinto humano gritar um alerta primitivo de perigo mortal. Os olhos dourados estudavam seu rosto com uma intensidade quase humana, e então a onça fez algo que desafiava completamente qualquer comportamento conhecido. Levantou a pata dianteira direita e tocou os arames farpados que prendiam o braço esquerdo de Roberto. O toque foi quase delicado inicialmente, as garras retraídas apenas roçando a superfície oxidada do metal retorcido. Roberto sentiu o coração explodir em velocidade, batendo tão forte que parecia prestes a romper as costelas. O que aquela criatura estava fazendo? A onça puxou levemente, testando a resistência do arame, e então aplicou força real. As garras se estenderam completamente, pressionando e puxando o metal, que já estava fragilizado pela ferrugem e pelo tempo. 4 dias atrás, quando Maurício saiu da varanda de sua casa, Roberto tinha absoluta certeza de que conhecia os limites daquele homem. Tinha certeza de que conhecia as regras não escritas que governavam os conflitos naquela região. Tinha certeza de que, no final das contas, tudo se resolveria através de advogados ou simplesmente pelo cansaço de uma das partes. Agora, com os pulsos sangrando e uma onça literalmente trabalhando para desfazer suas amarras, Roberto percebeu com clareza brutal o quanto havia subestimado completamente a determinação de um homem que nunca, em toda a sua vida, ouviu um não definitivo sem conseguir revertê-lo. Maurício não tinha apenas ordenado que o abandonassem ali. Tinha escolhido pessoalmente o local mais isolado da propriedade, longe de qualquer estrada ou trilha conhecida, um lugar onde o corpo seria encontrado apenas quando animais selvagens e o tempo não deixassem quase nada para identificar. O arame cedeu com um estalo metálico que ecoou na tarde silenciosa. O braço esquerdo de Roberto caiu pesadamente, mas ele não ousou fazer qualquer movimento brusco. A onça recuou 3 passos, observando o resultado do que havia feito como se estivesse tão surpresa quanto ele com a própria ação. O braço pendia inútil, completamente dormente depois de horas mantido na mesma posição forçada. Roberto precisou de toda a sua disciplina mental para não tentar imediatamente alcançar o outro braço, que ainda estava preso ao arame. Qualquer gesto rápido ou inesperado poderia mudar instantaneamente o comportamento do animal. A onça voltou a se aproximar com aquela fluidez hipnotizante característica dos grandes felinos. Dessa vez foi diretamente para o outro lado, repetindo o processo metódico. As garras trabalhavam no metal enferrujado com uma precisão que parecia absolutamente impossível para uma criatura selvagem agindo por puro instinto. Roberto observava sem conseguir processar completamente o que seus olhos registravam. Aquilo não fazia sentido algum dentro de tudo que ele conhecia sobre comportamento animal. Onças eram caçadoras solitárias e eficientes, predadoras absolutas no topo da cadeia alimentar. Não libertavam presas vulneráveis.
Não demonstravam compaixão ou empatia. Mas ali estava ele, sentindo o segundo arame ceder sob as garras afiadas, fio por fio se rompendo. Quando o braço direito finalmente ficou livre, Roberto deixou ambos os membros caírem devagar, ignorando a dor intensa que percorreu os músculos atrofiados conforme a circulação voltava em ondas de formigamento agudo. Suas pernas ainda estavam presas aos arames inferiores da cerca velha de madeira. A onça o encarou por um momento que pareceu se estender por uma eternidade e então, sem qualquer aviso ou hesitação, simplesmente se virou e desapareceu entre a vegetação esparsa. O silêncio que permaneceu era quase físico em sua intensidade. Roberto esperou, forçando-se a contar mentalmente até 200, obrigando os pulmões a trabalharem em um ritmo minimamente controlado. Quando teve razoável certeza de que o animal tinha realmente ido embora, começou a trabalhar febrilmente nos arames que ainda prendiam suas pernas. Os dedos não respondiam adequadamente, formigando violentamente conforme o sangue voltava a circular. Cada nó era uma tortura de paciência e dor, mas ele persistiu com determinação desesperada. Não havia absolutamente nenhuma outra escolha. A luz estava mudando rapidamente, ganhando aquele tom alaranjado intenso do pôr do sol do cerrado. O dia estava terminando e Roberto sabia que precisava sair dali antes da escuridão completa. A região à noite era um lugar completamente diferente, muito mais perigoso, habitado por criaturas noturnas e perigos que a luz do dia mantinha afastados. E ele nem sequer tinha certeza de qual direção tomar para chegar à sede da fazenda. Tinham colocado um saco de estopa fedorento sobre sua cabeça quando o trouxeram, algo que cheirava fortemente a ração para gado. Ele lembrava vagamente do balanço da caminhonete, das curvas bruscas, do tempo que pareceu interminável até pararem e o arrastarem violentamente para fora do veículo. Maurício nunca fazia nada sem razão calculada e friamente planejada. Aquelas terras valiam fortunas por causa das nascentes permanentes que produziam água abundante o ano inteiro, mesmo quando propriedades vizinhas enfrentavam secas devastadoras. E eram a única mancha de resistência no império absoluto que Maurício havia construído sistematicamente, propriedade por propriedade, comprando ou forçando cada vizinho a vender através de métodos que variavam entre ofertas generosas e pressões menos sutis. A recusa persistente de Roberto não era apenas um obstáculo financeiro nos planos de expansão. Era uma humilhação pública visível, um pequeno fazendeiro desafiando abertamente o homem mais poderoso e temido da região inteira. Isso simplesmente não podia continuar sem consequências. Quando o último arame finalmente cedeu, Roberto tentou se levantar e quase desabou completamente. As pernas não sustentavam adequadamente o próprio peso. Agarrou-se à cerca velha de madeira, respirando fundo e profundamente, esperando que a força muscular voltasse gradualmente. Foi exatamente nesse momento que ouviu vozes humanas ao longe, vozes masculinas discutindo algo. Seu primeiro instinto visceral foi gritar, pedir ajuda desesperadamente, mas algo profundo dentro dele fez com que hesitasse. As vozes estavam argumentando sobre algo, e uma delas ele reconheceu imediatamente. Era Cláudio, um dos homens que trabalhavam diretamente para Maurício há mais de 15 anos, e eles estavam voltando. Roberto se jogou no chão seco atrás de um aglomerado denso de arbustos espinhosos, ignorando completamente a dor que explodiu em cada parte machucada do corpo. As vozes estavam cada vez mais próximas agora, e ele conseguia distinguir palavras soltas entre o som de botas pesadas esmagando a vegetação seca. Estavam falando sobre verificar se ainda estava ali, sobre garantir que não houvesse nenhum erro dessa vez, sobre terminar o serviço adequadamente. O coração de Roberto martelava com tanta força que ele tinha certeza absoluta de que o som reverberava pela área inteira como um tambor de guerra. 2 homens surgiram na área da cerca. Roberto reconheceu ambos instantaneamente. Cláudio e Antônio, trabalhadores que sempre estavam circulando ao redor de Maurício, executando tarefas que ninguém fazia perguntas sobre. Cláudio carregava um facão grande na mão direita, a lâmina refletindo os últimos raios dourados de sol. Antônio tinha uma espingarda calibre 12 apoiada casualmente no ombro.
Quando viram a cerca velha de madeira vazia, os dois pararam simultaneamente no mesmo instante. Cláudio soltou uma sequência de palavrões criativos e se aproximou rapidamente dos arames, examinando os pedaços cortados que ainda pendiam dos postes apodrecidos. Pegou um dos fios, esfregou entre os dedos calejados, observou cuidadosamente as marcas deixadas no metal. Antônio deu a volta completa na área, os olhos experientes vasculhando cada sombra, cada movimento mínimo das folhas, cada irregularidade no terreno. Roberto prendeu completamente a respiração, tornando-se o menor possível atrás dos arbustos, ignorando os espinhos que perfuravam sua pele. Um carrapato começou a subir lentamente pelo seu pescoço, e ele não se mexeu nem um milímetro, mesmo sentindo o inseto encontrar um ponto adequado e começar a se fixar. Antes de você continuar assistindo, se essa história está prendendo sua atenção, que tal dar aquela força para o canal? Aperta o botão de inscrever ali embaixo e me conta uma coisa. Você acredita que animais selvagens podem realmente sentir quando alguém precisa de ajuda? Já viveu ou conhece alguém que viveu alguma situação inexplicável com animais? Deixa aqui nos comentários. Adoro ler essas histórias de vocês e quem sabe sua experiência não vira o próximo vídeo do canal. E se você tá gostando, deixa aquele like para fortalecer, combinado? Os dois homens finalmente desistiram da busca. As vozes ecoaram pela vegetação esparsa, enquanto eles procuravam nos arredores imediatos, mas não retornaram para a cerca. Discutiram brevemente sobre o que contar para Maurício, sobre como explicar que o homem havia simplesmente desaparecido, sobre as possíveis consequências de falharem na missão. Roberto esperou até não ouvir absolutamente mais nada, até o silêncio voltar pesado e completo sobre tudo. Só então permitiu que seus pulmões trabalhassem normalmente novamente. Levantou com extremo cuidado, testando as pernas, forçando-as a sustentarem seu peso gradualmente. Cada passo era uma agonia concentrada, mas funcionavam minimamente. Ele precisava desesperadamente voltar para casa, precisava chegar até Luciana antes que Maurício descobrisse que o plano havia dado terrivelmente errado. Sua esposa era a única pessoa em quem podia confiar completamente agora. A única que acreditaria sem questionar no que havia acontecido. Mas mais importante ainda, Luciana era incrivelmente inteligente e estratégica. Sempre foi mais perspicaz que ele em situações complexas. Saberia exatamente o que fazer, como usar aquela informação explosiva, como virar o jogo completamente contra Maurício. O problema real era que Roberto não fazia a menor ideia de onde exatamente estava. A propriedade se estendia por dezenas de quilômetros em várias direções, um labirinto de cercas velhas, pastos abandonados e vegetação de cerrado sem referências óbvias ou marcos conhecidos. Ele escolheu uma direção que parecia seguir uma leve inclinação descendente do terreno, seguindo o princípio básico de que água sempre corre para baixo e onde havia água, eventualmente havia estruturas humanas ou caminhos. Caminhou por aproximadamente 40 minutos, lutando contra a exaustão e a desidratação, antes de ouvir um som que fez cada pelo do seu corpo se arrepiar instantaneamente. Um rosnado baixo e profundo, vindo de algum lugar à sua direita. Um aviso gutural que carregava o peso de milhões de anos de evolução predatória. A onça tinha retornado, e dessa vez Roberto não estava imobilizado, preso e indefeso. Roberto ficou completamente imóvel, transformando-se em uma estátua. O rosnado veio novamente, mais alto e insistente dessa vez, mas havia algo distintamente diferente nele. Não era o som característico de um animal preparando-se para atacar uma presa. Era claramente um aviso, um alerta direcionado. Ele virou a cabeça com extrema lentidão na direção do som e sentiu o sangue gelar completamente nas veias. Havia uma cascavel enorme enrolada na base de um cupinzeiro, a apenas 3 metros à frente no caminho que ele estava seguindo. A cabeça triangular estava erguida em posição de ataque. O chocalho vibrando intensamente, produzindo aquele som inconfundível de perigo mortal. Uma serpente do tamanho que mata um homem adulto em menos de 2 horas, sem tratamento adequado. A onça se moveu primeiro, não na direção da cobra, mas circulando estrategicamente, posicionando-se deliberadamente entre Roberto e o réptil venenoso. O felino rosnava continuamente, um som grave que fazia a cobra balançar a cabeça indecisa
entre atacar a ameaça maior ou recuar para a segurança. Roberto aproveitou o momento de distração e deu 2 passos extremamente cuidadosos para trás. Depois 3, depois 5, afastando-se daquela situação absolutamente surreal. A cascavel finalmente decidiu que não valia o risco de enfrentar um predador daquele porte e deslizou rapidamente para dentro de uma fenda no cupinzeiro. A onça observou até ter certeza de que a ameaça havia passado e então olhou diretamente para Roberto mais uma vez. Houve algo naquele olhar, uma comunicação que transcendia completamente qualquer barreira de espécie. Antes do animal desaparecer novamente entre a vegetação do cerrado, Roberto ficou parado por um longo momento, tentando desesperadamente processar o que acabara de acontecer pela segunda vez. Aquele animal o havia salvado 2 vezes consecutivas. Não fazia absolutamente nenhum sentido dentro de qualquer paradigma conhecido. Desafiava tudo que ele havia aprendido sobre natureza, sobre comportamento animal, sobre como o mundo funciona. Mas acontecera, era inegável e real, e se ele contasse isso para qualquer pessoa, jamais acreditariam. Pensariam que estava delirando, que o sol escaldante e o medo extremo tinham distorcido suas percepções e criado ilusões. Continuou caminhando, infinitamente mais atento agora a cada passo, observando cuidadosamente o chão antes de colocar o pé, vasculhando a vegetação circundante constantemente. A escuridão estava vencendo rapidamente a luz alaranjada do crepúsculo, transformando o cerrado em um labirinto confuso de sombras profundas e formas indefinidas. Ele tropeçou violentamente em uma raiz exposta de árvore morta e caiu de joelhos, as mãos afundando na terra vermelha e seca. Quando conseguiu se levantar novamente, percebeu que conseguia ouvir algo completamente diferente no silêncio: água corrente, um córrego ou talvez um pequeno riacho. Seguiu o som com renovada esperança. O córrego era relativamente estreito, mas surpreendentemente profundo. A água escura correndo em velocidade moderada sobre pedras lisas e arredondadas. Roberto se ajoelhou na margem e bebeu avidamente, matando a sede terrível que queimava sua garganta. A água estava gelada e tinha gosto pronunciado de terra, mas era a coisa mais maravilhosa e revigorante que ele já havia experimentado em toda a sua vida. Bebeu até sentir o estômago protestar. Depois molhou completamente o rosto, a nuca e os braços feridos, sentindo a temperatura baixa trazer um pouco de lucidez de volta para a mente exausta. Foi exatamente nesse momento que ouviu algo que fez seu coração disparar novamente. Gritos distantes, mas completamente inconfundíveis, vozes humanas chamando por alguém com urgência. E uma delas ele reconheceu instantaneamente, impossível não reconhecer: Luciana, sua esposa, estava procurando por ele desesperadamente. Roberto tentou gritar de volta com toda a força que conseguiu reunir, mas sua voz saiu fraca e rouca demais para carregar qualquer distância significativa. Ele começou a seguir o córrego na direção das vozes, forçando as pernas a se moverem mais rápido, ignorando a dor. E então viu as luzes piscando entre as árvores, tochas e lanternas potentes balançando na escuridão crescente. Vinha gente, pessoas reais, ajuda estava chegando. Luciana foi a primeira a vê-lo cambaleando pela margem do córrego. Ela correu pela água rasa, a calça jeans encharcada até as coxas, e se jogou nos braços de Roberto com uma força emocional que quase os derrubou na água. Ele sentiu as lágrimas quentes dela molhando completamente seu pescoço. Ouviu os soluços entrecortados enquanto ela o segurava como se tivesse pavor de que ele desaparecesse novamente. Atrás dela vinham outros 7 homens da cidade próxima, gente que Roberto conhecia há décadas, vizinhos, amigos antigos, pessoas que largaram absolutamente tudo quando Luciana bateu nas portas deles freneticamente, dizendo que o marido havia desaparecido em circunstâncias extremamente suspeitas. Eles fizeram inúmeras perguntas, todas as perguntas possíveis. Onde ele esteve? O que exatamente aconteceu? Quem fez aquilo com ele? Roberto olhou para os rostos iluminados pelas chamas oscilantes das tochas e pelo brilho branco das lanternas LED e viu preocupação genuína e profunda, mas também viu algo mais: medo. Medo palpável de falar demais, de perguntar além do seguro, de se envolver profundamente em algo que poderia trazer consequências severas para suas próprias famílias.
Maurício exercia poder e influência sobre praticamente toda aquela região e absolutamente todo mundo sabia disso. O silêncio cauteloso era infinitamente mais seguro que a verdade perigosa. Luciana percebeu instantaneamente a hesitação do marido e assumiu o controle da situação com autoridade natural. Disse firmemente que precisavam tirar Roberto dali imediatamente, que depois haveria tempo adequado para explicações e detalhes. Os homens concordaram rapidamente, visivelmente aliviados por não terem que lidar com informações comprometedoras naquele momento. Eles formaram um grupo protetor ao redor de Roberto, ajudando-o a caminhar, oferecendo água de cantis e garrafas térmicas, dividindo o peso quando suas pernas fraquejavam perigosamente. Levou quase 3 horas de caminhada difícil para chegarem finalmente à estrada de terra onde os veículos esperavam. A viagem de volta à propriedade foi realizada em silêncio pesado e desconfortável. Roberto estava deitado no banco traseiro da caminhonete, a cabeça apoiada no colo de Luciana, sentindo os dedos delicados dela percorrerem seu cabelo suavemente, exatamente como quando eram recém-casados e ele acordava de pesadelos perturbadores. Ela não disse absolutamente nada durante todo o trajeto, mas ele sentia as perguntas não formuladas na tensão de cada músculo do corpo dela. Sua esposa sempre soube ler situações complexas melhor que qualquer pessoa que ele conhecia. Sempre soube instintivamente quando algo estava profundamente errado. Quando chegaram à pequena propriedade deles, os outros homens se despediram muito rapidamente e foram embora sem demora. Ninguém quis permanecer mais tempo que o estritamente necessário. Ninguém quis saber detalhes específicos ou fazer perguntas comprometedoras. Era objetivamente melhor assim. Menos arriscado para todos os envolvidos. Luciana ajudou Roberto a entrar cambaleando em casa. Acendeu todos os lampiões a gás, colocou água limpa para ferver no fogão a lenha. Só depois que ele estava sentado confortavelmente à mesa da cozinha, com uma caneca grande de chá de ervas quente entre as mãos, ainda trêmulas, é que ela finalmente se permitiu fazer a pergunta inevitável. Roberto contou absolutamente tudo, cada detalhe específico, desde o momento em que acordou amarrado na cerca velha de madeira abandonada até a onça literalmente libertá-lo dos arames, passando pelos homens de Maurício, voltando para conferir o serviço. Contou sobre a cascavel mortal, sobre a segunda vez inexplicável que o animal o salvou de morte certa. Luciana o ouviu em silêncio absoluto e penetrante, o rosto ficando progressivamente mais pálido conforme a história avançava em seus detalhes impossíveis. Quando ele finalmente terminou o relato completo, ela ficou olhando fixamente para ele por um longo momento carregado. Então disse algo que mudou completamente a situação. Disse que Maurício tinha aparecido pessoalmente na casa deles naquela mesma tarde, perguntando se ela tinha qualquer notícia do marido desaparecido. Disse que ele parecia genuinamente preocupado na frente de testemunhas, que ofereceu generosamente ajuda financeira para organizar buscas e que trouxe consigo 3 pessoas extremamente respeitáveis da comunidade, só para garantir que ficasse publicamente registrado que ele, Maurício, estava inequivocamente do lado correto dessa história trágica. O pecuarista mais cruel e calculista da região inteira, construindo meticulosamente seu álibi perfeito, enquanto Roberto deveria estar morrendo lentamente, amarrado em uma cerca velha de madeira remota. Roberto sentiu a raiva subir como lava fervente na garganta. Maurício não apenas tinha ordenado sua morte, mas estava simultaneamente construindo uma narrativa pública onde ele seria o herói preocupado e solidário, o vizinho generoso que ofereceu toda a ajuda possível quando o pobre fazendeiro desapareceu misteriosamente. Era absolutamente genial na sua maldade e completamente repugnante ao mesmo tempo. Luciana colocou a mão firme sobre a dele, os dedos gelados mas determinados. Ela tinha aquela expressão facial específica que Roberto conhecia intimamente desde o namoro, a mesma que ela fazia quando estava arquitetando um plano complexo. Ela disse calmamente que eles não podiam simplesmente acusar Maurício diretamente, não sem provas concretas e irrefutáveis, não contra um homem com tanto poder político e recursos financeiros.
A palavra de Roberto contra a dele não significaria absolutamente nada nos tribunais ou na opinião pública, especialmente com testemunhas altamente respeitáveis já posicionadas do lado de Maurício. Pior ainda, se fizessem acusações ruidosas agora sem evidências sólidas, Maurício simplesmente negaria tudo convincentemente e depois terminaria o trabalho de forma muito mais definitiva e cuidadosa. Mas Luciana tinha uma ideia completamente diferente e muito mais eficaz. Ela conhecia profundamente os homens que trabalhavam para Maurício, conhecia suas famílias, seus medos mais profundos, suas dívidas emocionais acumuladas ao longo dos anos. Luciana passou os 5 dias seguintes visitando pessoas estratégicas. Foi até a casa simples de Cláudio numa tarde sufocante de calor, levando uma cesta artesanal cheia de pães caseiros frescos e pomadas medicinais para problemas articulares crônicos. A esposa dele a recebeu com um sorriso caloroso que rapidamente se desfez completamente quando percebeu a expressão séria no rosto de Luciana. Ela pediu educadamente para falar com Cláudio em particular. Quando ele apareceu suado e cansado do trabalho pesado no campo, Luciana não perdeu nem um segundo com rodeios desnecessários. Ela perguntou diretamente se ele se lembrava da madrugada crítica de 8 anos atrás, quando o filho mais novo dele teve convulsões tão violentas causadas por meningite que parecia que o menino não sobreviveria até o amanhecer. Perguntou se ele lembrava de bater desesperadamente na porta dela às 3 da manhã, completamente apavorado, porque o hospital ficava a 4 horas de viagem e o menino estava literalmente morrendo nos braços dele. Perguntou se ele lembrava como Luciana passou a noite inteira ao lado da criança febril, usando todos seus conhecimentos de enfermagem e seus remédios naturais, mantendo o garoto vivo através de cuidados intensivos, até conseguirem transportá-lo para o hospital na manhã seguinte. Cláudio ficou visivelmente pálido, as mãos começando a tremer incontrolavelmente. Ele disse que sim, que jamais esqueceria daquela noite terrível, que devia a vida do filho a ela, que aquele menino que hoje tinha 14 anos e estudava na cidade só estava vivo por causa dos cuidados de Luciana. Sua voz falhou quando tentou continuar falando. Luciana então perguntou, olhando diretamente nos olhos dele, se a vida do marido dela valia menos que a vida daquele menino que agora jogava futebol saudável no quintal. Perguntou quanto exatamente Maurício havia pagado para que ele amarrasse um homem inocente em uma cerca velha de madeira no meio do nada, esperando que a desidratação, o sol escaldante ou os animais selvagens fizessem o trabalho sujo. Perguntou se ele conseguia dormir à noite com aquele peso na consciência, se conseguia olhar para o próprio filho sem sentir a culpa corroendo por dentro. Cláudio desmoronou completamente ali mesmo. Caiu de joelhos no chão de terra batida da varanda, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava como uma criança. Disse entre lágrimas que não conseguia mais viver assim, que via o rosto de Roberto toda vez que fechava os olhos, que o dinheiro de Maurício estava literalmente queimando em suas mãos, que não dormia direito há dias, atormentado por pesadelos. Disse que tinha medo, muito medo do que Maurício poderia fazer com sua família se ele falasse, mas que aquele peso estava matando ele por dentro, lentamente, todos os dias. Luciana se ajoelhou ao lado dele e segurou suas mãos trêmulas. Disse com firmeza, mas também com compaixão, que havia um caminho para ele se redimir, uma forma de salvar sua própria alma e proteger sua família ao mesmo tempo. Disse que se ele testemunhasse, se contasse toda a verdade, ela garantiria pessoalmente que ele e sua família estariam protegidos, que fariam tudo certo, pela lei, com advogados, com segurança. Cláudio levantou o rosto marcado pelas lágrimas e perguntou se ela realmente acreditava que isso era possível, se realmente havia uma saída. Luciana olhou nos olhos dele e disse que sim, mas que precisava da coragem dele para fazer a coisa certa. Foi Cláudio quem revelou onde Antônio estaria naquela noite, num bar da cidade, provavelmente tentando afogar a própria culpa em cachaça barata. E foi Cláudio quem, 3 dias depois, entrou na delegacia regional com Luciana. Roberto e um advogado que ela havia contatado discretamente da capital e confessou absolutamente tudo na frente do delegado e de 2 testemunhas oficiais. Contou cada detalhe com a voz embargada. Quanto Maurício pagou, exatamente R$ 15.000 para cada um.
como planejaram durante 2 semanas. Onde pegaram Roberto? Na estrada de terra quando ele voltava de verificar o gado numa tarde. Como colocaram o saco fedorento na cabeça dele e o levaram até aquela cerca velha de madeira abandonada nos confins da propriedade. As ordens específicas de Maurício eram cristalinas: escolher o lugar mais isolado possível, amarrá-lo bem firme com arames e cordas na cerca velha de madeira que ninguém usava há anos, e deixar a natureza fazer o resto. Maurício queria aquelas nascentes de água para completar seu controle absoluto sobre toda a região. E a recusa persistente de Roberto era uma afronta pública que o homem poderoso não podia tolerar sem parecer fraco. Antônio, confrontado com a confissão detalhada do parceiro e sabendo que não havia mais nenhuma possibilidade de escapar, quebrou completamente também. Confirmou cada palavra de Cláudio, acrescentando detalhes ainda mais comprometedores. Contou que Maurício havia ameaçado suas famílias se não fizessem o serviço direito, mas também prometeu muito mais dinheiro se tudo saísse perfeito. Contou que voltaram para conferir porque Maurício estava paranoico, querendo garantia absoluta de que não haveria erros. Quando viram a cerca velha de madeira vazia e os arames cortados, ambos ficaram apavorados, sem entender o que havia acontecido. Maurício ficou furioso quando souberam, mas já era tarde demais para fazer qualquer coisa sem levantar suspeitas. As marcas profundas nos pulsos e tornozelos de Roberto foram fotografadas e examinadas por um médico legista que confirmou serem absolutamente consistentes com amarras, prolongadas em arame farpado e cordas ásperas. Os ferimentos tinham dias de idade, exatamente compatíveis com o tempo que Roberto disse ter ficado preso. Um perito foi enviado até a cerca velha de madeira e encontrou fibras de roupa de Roberto, sangue seco nos arames, marcas de luta no chão, evidências físicas impossíveis de fabricar ou contestar. Quando os policiais foram prender Maurício, ele estava na varanda da Casa Grande, tomando uísque importado como se nada estivesse acontecendo. Ele viu as viaturas chegando e seu rosto não demonstrou surpresa, apenas um ódio frio e calculado. Maurício tentou resistir verbalmente, gritou que aquilo era um absurdo, que era um cidadão respeitável, que conhecia o governador pessoalmente, que aquilo não ficaria assim. Mas os policiais tinham ordem de prisão assinada por um juiz que não estava na folha de pagamento dele. Um juiz jovem da capital que não tinha medo de homens poderosos do interior. Algemaram Maurício ali mesmo, na frente dos empregados chocados, e o levaram. O pecuarista mais temido e influente daquela região inteira, sendo colocado no banco de trás de uma viatura suja, com as mãos presas, a dignidade destruída. O julgamento aconteceu 4 meses depois e durou 3 dias intensos. Cláudio e Antônio mantiveram seus testemunhos completos, cada palavra pesando como chumbo na sala do tribunal lotada. A confissão de Cláudio foi especialmente devastadora, detalhada, precisa, carregada de remorso genuíno, impossível de refutar ou desacreditar. Antônio, visivelmente destruído pela culpa e pelo medo, confirmou absolutamente tudo, fornecendo detalhes adicionais que só alguém que esteve lá poderia saber. A defesa de Maurício tentou de tudo, alegou conspiração, ofereceu explicações alternativas absurdas, tentou desacreditar as testemunhas, mas as evidências físicas eram irrefutáveis e os testemunhos eram consistentes demais. Quando o promotor público perguntou a Maurício se ele tinha algo a dizer em sua própria defesa, o pecuarista mais poderoso da região ficou em silêncio absoluto pela primeira vez em sua vida arrogante. Não havia mais nada a dizer, nenhuma ameaça que funcionasse, nenhum suborno que resolvesse, nenhuma influência que alcançasse. A sentença foi severa e exemplar. 18 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado com premeditação e motivação torpe. Maurício envelheceu visivelmente 15 anos no exato momento em que ouviu o veredicto sendo lido em voz alta. Suas propriedades foram parcialmente confiscadas para pagar as custas astronômicas do processo, a indenização substancial a Roberto e as multas criminais. O império que ele construiu através de décadas de intimidação, manipulação e violência começou a desmoronar imediatamente. Empregados abandonaram as fazendas, credores vieram cobrar dívidas, sócios se afastaram correndo, negócios ruíram.
O homem que um dia controlou praticamente metade daquela região de Goiás saiu do tribunal algemado, cabeça baixa, completamente destruído e humilhado. A cidade inteira estava nas ruas para testemunhar aquele momento histórico. Alguns em silêncio respeitoso e chocado, outros sem conseguir esconder a satisfação profunda de finalmente ver o poderoso pagando por décadas de crimes impunes. Roberto ficou de pé do lado de fora do fórum por muito tempo depois que levaram Maurício embora na viatura. Luciana estava ao seu lado, como sempre esteve em todos os momentos difíceis. Ela não disse nada, apenas segurou a mão dele com força enquanto observavam a multidão gradualmente se dispersar. Havia algo diferente no ar naquela tarde, uma sensação palpável de que algo fundamental e profundo havia mudado naquela comunidade. O medo que Maurício plantara e cultivara por mais de 20 anos estava finalmente começando a se dissipar como névoa sob o sol forte, substituído por algo completamente diferente, esperança talvez, ou simplesmente a compreensão poderosa de que ninguém, absolutamente ninguém, estava realmente acima da justiça quando a verdade vinha à tona. Mas havia outra coisa que Roberto não conseguia tirar da cabeça, algo que o perseguia todas as noites antes de dormir. A onça pintada, aquele animal magnífico que o salvou não uma, mas 2 vezes consecutivas, desafiando toda a lógica conhecida, toda a ciência estabelecida, todo o entendimento que a humanidade tinha sobre comportamento animal. Ele nunca contou essa parte específica da história para ninguém, além de Luciana. Sabia instintivamente que não acreditariam, que pensariam que o trauma severo, a desidratação extrema e o medo da morte haviam distorcido completamente suas memórias, criando ilusões reconfortantes. Mas Roberto sabia profundamente o que viu, o que sentiu, o que experimentou. E 6 semanas depois do julgamento, quando voltou sozinho àquela área remota da propriedade pela primeira vez desde o incidente, levando uma oferenda respeitosa de carne fresca que deixou cuidadosamente numa clareira próxima à cerca velha de madeira onde estivera amarrado, esperando a morte. Parte dele esperava genuinamente ver aqueles olhos amarelos penetrantes mais uma vez. A onça nunca apareceu novamente, mas Roberto voltou religiosamente todo mês sem falta, sempre levando comida, sempre mantendo um silêncio respeitoso e reverente. Era sua forma pessoal de agradecer, de honrar algo profundo e misterioso que simplesmente não tinha palavras adequadas para explicar ou compreender completamente. Luciana achava inicialmente que era apenas uma forma dele processar o trauma severo que havia vivido, e talvez em parte fosse mesmo, mas para Roberto era muito mais que isso. Era um reconhecimento humilde de que existiam forças poderosas naquele mundo, conexões inexplicáveis entre seres vivos que não precisavam ser completamente compreendidas pela razão para serem absolutamente reais e verdadeiras. A propriedade prosperou extraordinariamente nos meses e anos seguintes. Com a indenização generosa, Roberto conseguiu finalmente fazer todas as reformas e melhorias que vinha adiando há anos por falta de recursos, contratou ajuda qualificada, expandiu significativamente a criação de gado, investiu em tecnologia de irrigação usando as preciosas nascentes. Luciana abriu um pequeno negócio bem-sucedido de produtos naturais e ervas medicinais que rapidamente ganhou clientes fiéis de várias cidades vizinhas, sua reputação de conhecimento e cuidado se espalhando boca a boca. A vida seguiu seu curso natural, como sempre segue inexoravelmente, mas diferente, definitivamente mais leve, mais segura, mais esperançosa. E sempre que Roberto olhava para o horizonte onde o cerrado encontrava o céu, especialmente ao entardecer, quando a luz dourada banhava tudo, ele sentia uma gratidão profunda e comovente por estar vivo, por ter recebido uma segunda chance preciosa que por muito pouco não teve. A história do fazendeiro, que foi milagrosamente salvo por uma onça pintada, se tornou lenda viva na região, contada e recontada em bares, festas e rodas de conversa, cada versão ganhando pequenos detalhes diferentes como todas as lendas ganham com o tempo. Mas para quem realmente viveu aquela experiência impossível, a verdade era simples e cristalina. Às vezes, a justiça verdadeira vem dos lugares mais improváveis e inesperados, e a vida encontra formas misteriosas e inexplicáveis de se proteger que nenhuma mente humana
Por mais brilhante que seja, poderia prever ou planejar. E aí, essa história mexeu com você? Se você ficou emocionado com essa jornada incrível de sobrevivência, justiça e esse encontro inexplicável entre homem e natureza, deixa aquele like maroto aí para fortalecer o canal. E olha, eu quero muito saber de você. Você acredita que existe uma conexão profunda entre seres humanos e animais selvagens que a ciência ainda não consegue explicar? Já passou por alguma situação onde sentiu que a natureza te protegeu de alguma forma? Conta aqui embaixo nos comentários, essas histórias são o coração desse canal e eu leio cada uma com carinho. Se você tem uma história pessoal marcante, compartilha com a gente. Quem sabe ela não vira o próximo vídeo? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Sua presença aqui faz toda a diferença e é o que me motiva a continuar trazendo essas narrativas que tocam a alma. Valeu demais por ter ficado até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço forte e que a justiça sempre prevaleça na sua vida também.